Olá, que prazer começar mais uma semana em sua companhia aqui, viu? Seja bem-vindo ao JJ. Boa noite pra você, Fagata. Boa noite, Julião Júnior. Olá, uma boa noite pra você, meu amigo. Uma super boa noite pra você também. Minha amiga, a gente segue aqui ao vivo mostrando tudo o que aconteceu no nosso estado. É isso, inclusive, Fagata, um grave acidente na CE 040 no município de Aquiraz, viu? E terminou, infelizmente, a morte de uma mulher e uma criança. Isso, gente, aconteceu à tarde. O velório da criança, na realidade, foi hoje à tarde. Apenas 8 anos de idade. Coloca aqui, por favor. O que você acompanha agora na tela da TV Jangadeiro, com imagens de Gilson Neves, são amigos e parentes da pequena Maria Giovana Amorim Barbosa, uma criança de 8 anos de idade, vítima de um acidente fatal envolvendo um motorista embriagado na CE 040. Esse acidente que aconteceu na madrugada do último dia 21 deixou cidadãos, perplexos com a brutalidade do acidente que foi registrado aqui na região metropolitana de Fortaleza, no município de Aquiraz. Esse caso envolveu 2 veículos, A gente lembra, inclusive, que foram 2 as vítimas fatais dessa ocorrência. A pequena Maria Giovana, de 8 anos, e uma babá ainda não identificada, viu? Nesse momento você vê aí amigos e familiares prestando as últimas homenagens a uma das vítimas desse acidente, que tem uma história trágica envolvendo um motorista embriagado. O homem de 67 anos que conduzia o outro veículo, que acabou perdendo o controle e colidindo com o veículo da família da Maria Giovana, está preso pela Polícia Militar, que fez o teste do bafômetro no momento do acidente e confirmou a embriaguez do condutor. Nesse momento, o pedido de familiares, inclusive a gente conversou com um amigo do pai da vítima, de justiça. E não existe palavra que possa descrever a devastação de um pai e de uma mãe quando perde um filho. Você inverter totalmente a ordem natural das coisas. Nós estamos acostumados a ver os filhos enterrarem os pais e não o contrário. Só existem 2 letras que definem o momento, é fé. E só existe uma coisa que a gente pode esperar, é que é a justiça. Ô, Julião, a gente observa que ele está seguro, É um homem de muita fé, é um homem muito religioso, E normalmente é assim, a pessoa segura. Depois, quando chega em casa, que olha a cama, que vê a roupinha, que vê o brinquedo, aí é quando a ficha cai. É a questão da ficha cair e isso é terrível porque vem aquele sentimento, mesmo com o motorista preso, é um sentimento de impunidade, porque nada vai trazer a vida dessa criança, nada mais vai trazer a vida da babá que estava com ela, cuidando, depois de um fim de semana de lazer, de descontração, todos ali em família, quando já estão voltando para casa, vem um motorista irresponsável, embriagado. Informação que chegou à nossa produção, Fagata, de que a CNH dele estaria vencida, então completamente errado. Não era para estar no volante de forma alguma. Mas os irresponsáveis sabem dirigir, não é isso? Os irresponsáveis, no caso deste homem aí, eles estão em todos os lugares, inclusive tirando vidas. Mas vamos para frente. Olha só, na Avenida Washington Soares, 2 carros se envolveram num acidente, gente. E um dos veículos acabou invadindo um posto de gasolina. E o que aconteceu? Derrubou a bomba de gás natural. Você vai ver aí essa matéria agora com a gente. Solta aí. O carro envolvido nessa colisão perdeu o controle, capotou até parar neste posto de combustíveis, invadindo o posto e derrubou inclusive essa bomba de gás natural, essa bomba de GNV. Olha o risco que essas pessoas acabaram correndo para além do acidente em si, o risco de uma explosão, porque aqui a gente está tratando de combustível propriamente dito, de gás natural, que poderia ser muito pior esse acidente. Essa colisão teria sido envolvida com esse carro aqui, essa Hilux, e aquela caminhonete azul
essa caminhonete azul que ficou com a frente danificada também. Então, essa colisão entre esses dois veículos que ocorreu na Avenida Washington Soares, uma colisão bastante forte, inclusive, que deixou esse veículo também muito danificado à frente, causou todo esse alvoroço nesse posto de combustíveis. Os envolvidos no acidente não quiseram gravar entrevista, não quiseram sequer explicar o que foi que aconteceu. Uma moça visivelmente abalada, mas todos estão bem, ninguém ficou fisicamente ferido, só realmente o medo, o nervosismo, o trauma desse acidente, todos estão bem, graças a Deus. Que bom que foram apenas prejuízos materiais, porque olha, risco à vida no trânsito é enorme, principalmente num acidente como esse. Imagina, posto de combustível com bomba ali arrancada, o risco de um incêndio de ir tudo pelos ares, né? Deus nos livre disso. Mas olha, quem passou pelo Mercado São Sebastião na manhã de hoje se assustou com um homem correndo com uma faca na mão. Mas o final dessa história, Natan Mota, que conta pra gente. Ô Natan, boa noite pra você. Conta aí, Natan, boa noite. Boa noite, Julião. Boa noite, Fagata. Boa noite para você que está acompanhando o Jornal Jangadeiro dessa noite. Olha, confusão e muita, viu, no Mercado São Sebastião na manhã dessa segunda-feira. O que acontece é que agentes da Polícia Militar do Estado do Ceará faziam uma ronda no local e avistaram um homem caminhando sobre atitude suspeita, viu? Como chamam no jargão policial, com fundada suspeita. Foi quando os agentes decidiram parar o indivíduo para fazer uma abordagem, né? Olha, mas acontece que o homem não quis ser abordado, saiu correndo, empreendeu fuga mesmo ali nas redondezas do complexo do Mercado São Sebastião e acabou tentando contra a vida dos agentes de segurança pública, viu? Em um primeiro momento, a gente consegue observar que ele vai para cima mesmo dos agentes com uma faca na mão, né? Ele está armado com uma faca. Nesse momento, os agentes reagem, né? Segundo informou a Secretaria de Segurança Pública, num primeiro momento, com munição não letal, apenas para imobilizar o agressor. Já em outro momento, em outra parte do Complexo São Sebastião, por onde esse homem saiu correndo mesmo, tentando contra a vida dos agentes e contra também quem estava lá, a polícia tem que usar munição letal e acaba atingindo as pernas desse homem, né, que acaba caindo ao chão ali no estacionamento. A confusão inteira acabou no estacionamento do Mercado São Sebastião, que foi quando, inclusive, dois populares que estavam por lá, a gente não identificou esses homens que aparecem aí nas imagens, chegaram por trás desse homem que já estava no chão e com um pedaço de pau e uma pá acabaram fazendo com que ele soltasse aquela faca que ele estava na mão, viu? A Polícia Militar do Ceará informou que ele foi conduzido para o Instituto Dr. José Frota com ferimentos nas pernas, né? Ferimento à bala nas pernas, e informou também que a ocorrência estava em andamento. A nota é inconclusiva, a gente não ficou sabendo se esse homem ficou detido ou foi liberado. O fato é que a confusão chamou a atenção e assustou comerciantes e populares que passaram lá pelo Mercado São Sebastião na manhã dessa segunda-feira, viu? Valeu, Natan. Julião, Natan, o cara tava muito louco, hein? E os outros, cada um com um porrete na mão e com medo de chegar perto do outro porque tava com a faca. Inclusive, tem como a gente soltar as imagens com áudio agora pra gente ver a quantidade de disparos que foram realizados. Solta aí com áudio mais uma vez. Solte a faca. Ele se abaixou agora, Fagata, mas ele vai correr pra cima dos policiais. Olha aí. Agora. Foram muitos tiros. Munição não letal, mas ele saiu correndo e foi lá pro estacionamento, tá vendo? A polícia agiu corretamente. Imagine um homem desse daí. Agora é o momento que ele vai ser fugindo, desarmado, olha aí. com a faca na mão. Se visse-o pela frente, com certeza faria como refém, né? Ou seja, a polícia agiu decentemente e agora tome pancada. Agora é o momento que a faca vai sair da mão dele, olha só. Esse senhor bate com um pedaço de madeira, a faca sai e os policiais finalmente conseguem capturar esse homem sem fazer estrago com ninguém, o que é melhor, né? Somente ele saiu ferido, também pudera. Precisava ser controlado.
Um abraço, Natan. Valeu, Natan. Tudo Um abraço. de bom. Agora, gente, eu vou dar um exemplo do que é angústia. Olha só o que é angústia. 2 bandidos entraram numa loja na cidade de Varjota. Um deles parte para cima da mulher que está no caixa e ela começa a gritar. Tudo isso aconteceu na manhã, gente, de hoje. Ninguém sabe o quanto foi levado. Eu vou ficar quietinho aqui com o Julião e você vai ouvir o grito da mulher. Quer ver, ó? Vai lá. Olha aí, Julião. Terrível isso, porque imagina a angústia dessa mulher. Era início de expediente. Talvez não tenha realizado nenhuma venda ainda, realmente estava sem dinheiro, nem para passar troco, muito menos para dar para bandido. Então ela pensa, meu Deus, se eu não der o dinheiro, esse homem atira em mim, faz algum tipo de violência. Então realmente é uma angústia que o empresário, o vendedor do comércio passa toda vez que se vê de frente, cara a cara com um bandido armado como esse. É porque ela sabe, né? Ou melhor, todos nós sabemos. O bandido, quando ele entra, ele já vai determinado a uma situação. Ou matar ou morrer. É verdade. Né? E na outra? visão dele é matar. Entra, a mulher sem dinheiro começa a se desesperar, como quem diz, o que eu vou fazer agora? Vai tirar a minha vida. E não era apenas esse bandido. Se você perceber bem, lá na entrada da loja, lá na porta, tem outro bandido à espreita. Então são 2 bandidos abordando essas 2 vendedoras e não é para menos que o desespero chega. E ela praticamente chorando implora, eu não tenho dinheiro, saia daqui. Difícil, viu? Difícil demais tudo isso. E normalmente eles estão agindo assim. Entra um e fica o outro dando um apoio. Espreita. Porque se por acaso a polícia chega, ele já dá um toque. Sim. Se por acaso alguém viu que ele estava fazendo a parada e vai denunciar, ele já intimida. Ou seja, é uma estratégia que eles usam, né, costumeiramente, para poder se dar bem numa situação. O elemento surpresa está a favor do bandido, sempre. Ele faz de tudo para não ser pego de surpresa. Essa é a estratégia. Então, ó, todo cuidado é pouco, ainda bem que essas mulheres não sofreram nenhum prejuízo à vida, nem mesmo à saúde, viu? Mas olha, deixa eu te dizer uma coisa. Final de semana de muita violência aqui em Fortaleza, viu? No bairro Antônio Bezerra, uma mulher foi morta a tiros no domingo e os moradores da região suspeitam que se trata de um crime passional, viu? Um feminicídio, e a polícia segue investigando esse caso. Não há mais aquela movimentação de pessoas, mas aqui, ó, os resquícios do crime. Muito sangue ficou aqui por essa calçada. O local onde essa mulher foi morta a tiros em uma tarde de domingo, enquanto passava aqui por essa calçada. Aqui, ó, nessa parte, o cordão de isolamento, onde a polícia, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, a perícia forense do Ceará, realiza um primeiro trabalho de investigação. O corpo dessa mulher já foi levado ao IML. Mais cedo, as equipes do SAMU estiveram no local também atestando esse óbito, né, confirmando o óbito dessa mulher, que a gente não tem a identificação dela, também não sabemos o que teria motivado esse crime, o que teria feito essa mulher ter sido morta enquanto passava aqui por essa calçada. Aqui é uma passagem, né, o pessoal, aí acontece muita morte aqui, bicho. Tá acontecendo muita morte aqui? Na minha, mês e mês tá acontecendo morte aqui dessa passagem aqui. Vocês conhecem essa moça que morreu aqui? Não, ninguém conhece não. Ela estava passando na calçada. É, ninguém conhece. Dizem que ela desceu, o cara pediu para descer da moto e atirou nela. Dizem, né, que eu também não vi não. Todo mundo tá dizendo que é passional. Crime passional. Já são mais de 100 mulheres mortas somente neste ano aqui no Ceará. Situação chocante e que demonstra a total onda de violência, a onda de insegurança que a cidade vem vivendo. 100 mulheres mortas. Esse é um dado terrível, triste demais e que faz a gente lembrar desse número aqui, ó. 180. Denuncie. Esse é o número primordial para você que vive violência, que conhece alguém, alguma mulher que esteja nesse sentido. Importantíssimo denunciar, não é, Fagata? Não tem dúvida, temos que denunciar. Agora, gente, dá uma olhada só o que é tristeza profunda. Um bebê recém-nascido
foi encontrado numa lixeira por um motoboy aqui no bairro Jardim das Oliveiras. O bebê, ainda com cordão umbilical, estava dentro de um saco de lixo. Que absurdo. Absurdo. Vamos ver essa matéria? Vamos sim. Vamos lá. Foi aqui, nesse exato local, nessa lixeira, onde a criança, o recém-nascido, foi encontrado por volta de 1h da manhã. Esse local aqui que fica nas proximidades de uma espécie de condomínio de kitnets, né? E a criança estava aqui, ó, em um saco preto, amarrado nessa lixeira. O que acontece? Aqui é uma área, por se tratar aqui nesse condomínio de kitnets, há um grande fluxo de entrega de produtos, de alimentos, enfim. E aí o motoboy, que veio fazer uma entrega aqui de um produto para uma pessoa que pediu, se deparou com uma criança chorando dentro do saco. Ele, no mesmo momento, acionou a polícia, que veio até o local, né? A polícia, ela abriu o saco e se deparou com a criança recém-nascida, completamente ensanguentada, ainda com o cordão umbilical, ou seja, provavelmente a criança havia acabado de nascer. O que a gente coletou aqui de informações com os moradores era de que era uma menina. Eles estão revoltados com essa situação, porque não é de se imaginar que uma mãe que engravidou, passou 9 meses ali com a criança na barriga, iria pegar essa criança, amarrar ela Pra cá. Eu estava atentamente, olha, eu acho um verdadeiro absurdo tudo isso daí. A matéria passando, a gente rolando aqui a conversa entre os cinegrafistas e o apresentador Julião. A que ponto que nós chegamos? Olha só a que ponto nós chegamos. A que ponto a insensibilidade humana que chegou no fundo do poço, que seria muito melhor, muito mais conveniente, muito mais decente. Não dá. Doe. Concorda comigo? Procure uma instituição, procure um local decente e entregue essa criança. Agora, ia ser aí um assassinato feroz. Concorda comigo? Terrível. Já colocou pra matar. Agora imagina, Fagata, se passa o caminhão do lixo e os lixeiros pegam esse saco e colocam dentro daquele caminhão enorme que tem um compressor lá dentro. Triturava a criança na hora. Então, olha, ninguém sabe o que é que aconteceu. Se foi uma mulher adulta, se foi uma adolescente que estava escondendo essa gravidez, mas o importante é o seguinte, é uma vida. E uma vida não pode ser perdida de forma alguma, por mais medo que você tenha, por mais receio do que vão falar de você. Não faça isso. Entregue às autoridades. Claro. Existe conselho tutelar. Procure, por exemplo, uma maternidade escola, que eles vão saber direcionar Sem dúvida. quem não quer ficar com o filho. Mas nunca coloque na lata do lixo, nunca abandone, por favor. Se a gente for levar pelo lado da religiosidade, essa pessoa que fez isso não tem medo do peso da mão de Deus, mas vai pagar. Um castigo. Vem pra cá. Bora Olha lá. só, gente, olha só que verdadeiro absurdo. Que absurdo foi esse, Julião? Olha, uma mulher foi filmada agredindo um bebê. A gente tá falando Olha de criança, né? Criança abandonada, recém-nascido. Agora, bebê de 4 meses. Imagina, uma agressão ao bebê de 4 meses. Terrível isso. Bora aqui com o Rômulo Magalhães. Rômulo Magalhães está falando aí, tá sabendo de tudo dessa história dessas crianças e dessa de 4 meses também. Ô Rômulo, como é que isso aconteceu, hein? Boa noite pra você. Boa noite, Rômulo. É isso, Julião, Fagata, boa noite para vocês, boa noite para quem nos acompanha. Realmente, mais um caso lamentável, além desse que a gente acabou de acompanhar. A mulher, né, a babá, identificada como Juliana da Silva Machado. Ela que foi presa em flagrante após agredir uma criança de 4 meses em um condomínio no bairro Guararapes. Ela estava em uma área de convívio comum lá do condomínio, mas uma moradora, percebendo ali um comportamento dela, ela começou a filmar. E aí
aí nos vídeos, que inclusive a gente está acompanhando agora, ela começa a bater na criança, ela saculeja a criança, dá murros, e realmente uma situação que a gente percebe aqui que é um absurdo, como vocês bem disseram, né, pessoal? É uma situação que a gente fica imaginando o porquê da pessoa realizar esse tipo de atitude, né? Até porque não há explicação. Acredito que a mãe dessa criança confiou ali, né, o momento ali, já que ela é babá, estava contratada para cuidar da criança e acabar realizando esse tipo de coisa, esse tipo de ação. Lembrando que nessa situação que aconteceu no sábado, um batalhão da Polícia Militar, ele conduziu a mulher à delegacia da mulher, que é quem está cuidando do caso, e também conduziu os pais, né, que eles com certeza prestaram depoimento desse caso também. Ela foi autuada pelo crime de tortura em audiência de custódia realizada neste domingo. Ela teve a prisão preventiva decretada e infelizmente a gente fica sem entender, como eu disse aqui, situações como essa. A gente mostrou o caso aí dessa criança que foi abandonada, né, lá em uma lixeira, lá no Jardim das Oliveiras, e agora uma babá que agride uma criança de apenas 4 meses. É de uma atrocidade sem tamanho. E a gente novamente se pergunta o que leva uma pessoa a fazer isso, né? Verdade, terrível mesmo. E se a gente prestar atenção nas imagens, Fagata, a todo tempo, repete as imagens para mim, por favor. A criança está com um paninho no rosto, cobrindo o rosto, um paninho, uma fralda ali. Então, uma tortura por todos os lados, respiratória, com essas pancadas, terrível. Eu imaginei que no início, olhando esse vídeo, eu pensei que ela estivesse dando aquelas palmadinhas de balanço para dormir do nananenê, sabe? Que deveria ser, né? Que eu imaginei, sabe? Depois, observando o vídeo atentamente, aí chegamos à conclusão de que foi uma verdadeira agressão. Agora, Julião, olha só como se conquista uma tragédia. Imagine o pai desta criança, o desejo, a vontade, o que ele tem, né, contra essa mulher. Uma vingança, Uma digamos vingança. assim, É por isso que às vezes acontece um crime e você fica procurando resposta para ele. Porque se o pai chega e encontra essa mulher, com certeza ele vai dar um safanão nela muito e muito grande, vai ter que responder por isso e vai complicar a vida dele mais ainda. Deu para você entender? Sim. Mas enfim, é isso. Rômulo, boa noite, muito obrigado aí. Obrigado. Eu sei que você vai para uma outra pauta, tá bom? Até mais. Agora, gente, olha só. Casos recentes de execuções têm chamado a atenção para a escalada de brutalidade e desumanidade no contexto da disputa entre facções criminosas. Mas, afinal, o que está por trás da tentativa de imposição territorial por meio do terror? Quer saber? Tá querendo saber? Coloca aqui. Na semana passada, o assassinato brutal de Carlos Renner Evaristo de Souza, de 19 anos, chocou o município de Quixadá. Antes de ser degolado, ele foi interrogado por integrantes de uma facção. Qual é teu bairro? Moro lá no Bom Jardim, só que é divisa, onde nós moramos, lá na avenida. Lá na avenida, né? Pronto, Arimaia. Aí tu vai o que aqui? Vim trabalhar. Mas afinal, o que está por trás da tentativa de imposição territorial pelo terror, promovida pelas facções criminosas? Bom, segundo especialistas, há alguns fatores. Por exemplo, o surgimento de novas organizações nos últimos anos, a fragmentação e o vácuo no poder disputado por elas, que também estão cada vez menos ligadas aos interesses da comunidade. No passado, a facção criminosa determinava que a gente não poderia, na realidade, matar crianças ou muito menos moradores que não tinham vínculo nenhum com o tráfico de drogas. Em função dessa disputa de território e dessa fragmentação do poder, lideranças presas, mortas também, hoje você tem uma instabilidade. E aí você começa a perceber um comportamento diferente dessa facção em relação aos moradores. Outra questão que afeta as comunidades é o fechamento do comércio em momentos de maior tensionamento. Ele mostra à sociedade que ali tem um domínio, que tem um comando e que a morte daquela pessoa, na realidade, tinha uma importância e manda fechar. Só que não é só isso. Você imagina que quando morre uma liderança naquele local, existe uma possibilidade de invasão. Então, você fechar o comércio, não ter circulação de pessoas na rua, facilita ele a se defender de uma possível invasão. Valmir Medeiros destaca um obstáculo ao enfrentamento das organizações criminosas: o entranhamento nas estruturas de poder. Tem quem entra depois, tem quem vai, o cara vai ser policial e é corrompido, vai ser promotor e oferecem muito dinheiro para ele. Mas tem gente que já é formada
desde nova, com essa missão. E aqui no Ceará, não tem nem o que negar. Havia desembargadores que eram membros de facção. Olha, essa segunda começou de forma triste. Sabe para quem? Para os moradores de Itapipoca, viu? Seguinte, o carro branco vem aí nesse cruzamento e olha o que acontece com esse motociclista. Nossa, uma pancada enorme, enorme. Ele avança o sinal e bate, viu? No cruzamento aí da rua Elbia Barroso com a rua José Ayrton Teixeira, lá em Itapipoca. A pancada foi forte. Esse rapaz caiu no chão completamente desnorteado. Olha aí, ó. Ele completamente desnorteado ali ao lado, na lateral do carro. Ficou muito ferido, ensanguentado e foi levado ao hospital da cidade. E em seguida veio aqui para Fortaleza transferido, tá? Então, uma situação bastante grave, ele foi socorrido. A gente vê aí o momento em que o SAMU chega e leva esse rapaz para a unidade de saúde. Então, uma pancada enorme, todo cuidado no trânsito é necessário para evitar isso aí, ó. Um avanço de preferencial, uma pancada enorme, muito forte realmente, que deixou esse rapaz numa situação bastante complicada, transferido aqui em Fortaleza, aqui para Fortaleza, e a gente torce que ele se recupere o quanto antes. Mas olha, agora tem recadinho para você. É contigo aí, Fagata. Deixa comigo. O meu recadinho é para você, meu amigo, para você, minha amiga. Estou aqui especialmente para contar sobre esta grande oportunidade simplesmente sensacional. Olha só, no Memorial Alto da Paz, o cemitério que você conhece muito bem, que é esse daqui, está com uma promoção incrível para você garantir tranquilidade e serenidade para toda a sua família. Veja só, planos funerários a partir de R$ 29,70, menos de R$1 por dia. Digo, menos de R$1 por dia. E jazigos a partir de R$ 44,00 a parcela. E mais, agora tem uma grande novidade para oferecer para você se tornar aí um cliente Memorial. É o mais novo clube de benefícios, mesmo mais, com descontos de até 90% e mais de 3 mil estabelecimentos no Brasil, incluindo aí salas de cinemas, farmácias, lojas e telemedicina gratuita. E mais, muito mais, muito mais. Então você está esperando o quê? Ligue agora. Gente, ligue agora. Tem uma equipe lá no Memorial Alto da Paz esperando a sua ligação, porque nós estamos ao vivo. Os 100 primeiros que ligarem hoje, ligarem agora, ainda ficam aí livres da taxa de adesão. Então não perca tempo e aproveite esta grande oportunidade. Tá aqui, olha, R$ 29,70. Tá aqui, olha, R$ 29,70. Ligue 998070194. Repito, 85 é o nosso DDD 998070194. Ligue agora, estamos ao vivo. Olha, hoje de manhã, ali na Arena Castelão, os servidores do Detran que estão em greve foram retirados à força por policiais do batalhão de choque da Polícia Militar e foi durante manifestação da categoria, viu, Fagata? Acompanhei. Bora ver? Agora. Solta. No 21º dia de greve por melhores condições de trabalho e reestruturação salarial, os servidores do Detran fizeram um protesto na entrada de veículos da Arena Castelão, pela Avenida Paulino Rocha. Isso porque o estacionamento da Arena foi usado nesta segunda-feira para o serviço de vistoria veicular, o que, segundo os servidores, seria uma atividade irregular. Os manifestantes fizeram uma barreira humana com os braços dados para impedir o acesso da população, mas foram retirados do local por policiais do batalhão de choque, que chegaram a usar força física e spray de pimenta. Um servidor do Detran foi preso e levado para o 16º Distrito Policial, no bairro Dias Macedo. A greve do Detran ela já se arrasta para o seu 21º dia sem qualquer negociação do governo. Como vocês podem ver, todas essas irregularidades que o Detran tem cometido, como por exemplo, essas vistorias irregulares no Castelão, e o governo do estado está ciente dessas irregularidades e não faz nada. Para completar, nós temos uma polícia, um movimento pacífico, onde hoje a polícia usou sua força, excesso de força, uma servidora nossa caída no chão, com spray de pimenta na cara, um servidor nosso que foi preso. De acordo com o CONTRAN, essas vistorias do Castelão não podem ser feitas dessa forma. Elas têm que ser feitas em local determinado e por servidores da casa, servidores do Detran. A do Detran está sendo feita só por uma pequena parcela da sociedade, muitos não sabem, ou seja, pessoas escolhidas, e além disso são feitas por terceirizados e não por servidores. E não são conferidos os itens de segurança, só apenas visto o chassi e o motor. Cadê a segurança veicular desses veículos nas vias?
Olha só, gente, um foragido da justiça foi recapturado depois de 2 anos aqui em Fortaleza. O homem responde por ação penal por introduzir moeda falsa em circulação na sociedade, não é isso, Julião? Aí fica complicado, né? A gente quer um dinheirinho de verdade, vem dinheirinho falso no bolso, dá certo não. Bora ver. Aqui. Olá, Julião, Fagata. Olha só, o Alan Kleber Nascimento dos Santos, de 26 anos, foi preso na tarde de ontem, no bairro Granja Portugal, aqui em Fortaleza. Ele tinha 2 mandados de prisão preventiva em aberto, um deles por crime federal, o de introduzir moeda falsa em circulação. Também era procurado pelo crime de roubo majorado e já tinha passagem por tráfico de drogas. Todos esses crimes cometidos em 2016 no município de Maracanaú. O Alan Kleber, naquele ano, foi flagranteado recebendo uma quantia de R$3 mil em cédulas falsas nos Correios. Chegou a ser preso no ano de 2022, em março, e em abril fugiu aqui da Superintendência da Polícia Federal após passar por uma audiência de custódia. E aqui ele foi, de alguma maneira, custodiado durante um tempo até que se evadiu. E a partir de então foram iniciados procedimentos de captura. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, com o apoio da ASINT e do BOP da Polícia Militar, foi coletar uma informação de local que apontava pela presença do Alan Kleber em uma determinada festividade que ocorria na Granja Portugal. As equipes se dirigiram ao local, primeiramente uma equipe percussora que confirmou de fato a presença dele no local e logo na sequência o ostensivo fez a captura. Com informações aqui da Superintendência da Polícia Federal, Flávio Roveri para o Jornal Jangadeiro. Muito obrigado, Flávio, e parabéns pelo trabalho aí da polícia, viu? Mas agora, ó, tem flagrante de acidente lá no município de Boa Viagem. Você vai ver. Olha aí, a câmera de segurança mostra o momento em que o motorista perde o controle de um caminhão e atinge o muro. Olha aí o momento. Uma pancada enorme. Ele passou por cima do muro da casa. Olha isso. E além disso, ó, o que é que ele faz? Vai-se embora, meu amigo. Foge. Ele derrubou o muro da casa, bateu ali na escadaria de um apartamento vizinho, ficou danificada também, um prejuízo enorme. E esse motorista, esse fujão que você viu aí, ele seria funcionário de um empresário do ramo de frutas e estaria com um caminhão sem autorização do patrão. Olha aí, solta o áudio pra gente ouvir. Nossa, ele parecia estar com uma velocidade que eu vou te contar. Nada compatível com um caminhão e com uma via estreita como essa, viu? Ainda bem que tem uma câmera, tinha uma câmera aí bem em cima para mostrar o que aconteceu. Mas o lado bom de toda essa história é que ninguém se feriu, viu? Mas o prejuízo, vou te contar, foi enorme. E ele saiu na maciota, né? Saiu correndo, fugiu. Triste. Complicado. Olha só, gente, vem pra cá, tô aqui na câmera de número 1. Os assaltos a coletivos, a ônibus aqui em Fortaleza, vem crescendo, gente, a cada dia. Esse ano, só para vocês terem uma ideia, já foram mais de 160 ocorrências, número superior ao registrado, viu, Julião, em todo o ano passado. É isso, terrível. E olha, a última ação dos bandidos deixou o motorista de coletivo ferido, viu? Isso foi no fim de semana. Imagina, motorista trabalhando e acaba sendo ferido. Tá normal. Uma faca, tá complicado. Bora ver. Maria das Dores prefere o transporte por aplicativo do que se deslocar de ônibus, onde já foi assaltada, pode acreditar, 9 vezes. A última vez foi dentro do Lagoa Aldeota. Era 3 caras e 2 mulheres. Levaram minha bolsa, chave, tudo. Fiquei no meio da rua. Por isso que eu ando numa moto, com medo de cair, mas é melhor na moto do que do ônibus, né? Não? Em 2022, os dados do Sindônibus apontam 229 assaltos. O ano seguinte apresentou redução de 55,9%, com 101 casos registrados. Mas agora, em 2024, o número voltou a crescer. Até o início do mês de abril, já foram 167 ocorrências, aumento de 65,3%. O número já supera toda a estatística de 2023. Na última sexta-feira, o motorista de ônibus foi atingido com 2 facadas em uma tentativa de assalto. O nosso motorista conseguiu, ele próprio, se salvar, conduziu o ônibus até o IJF,
foi atendido, está agora em recuperação. A polícia está trabalhando em encontrar essa pessoa que praticou essa tentativa de homicídio. A gente se preocupa, inclusive, porque essas pessoas são presas, às vezes vão para as audiências de custódia, voltam para a rua. O número de ocorrências já esteve muito pior. Em 2013, por exemplo, foram registrados 2.528 assaltos. Em 2017, 2.390. A gente implantou câmeras de segurança em todos os ônibus, a gente retirou o Vale Transporte Papel, a gente reduziu a quantidade de dinheiro, tudo isso para justamente conseguir reduzir esse risco que existe dentro dos ônibus. Mesmo assim, os bandidos ainda invadem os coletivos para roubar pertences das vítimas. Pularam a catraca e foram logo puxando a arma, né? Aí pediram celular, bolsa, relógio, tudo que a gente tinha, levaram tudo. É um nervosismo muito grande. A gente entra no ônibus e não sabe se vai chegar em paz ou não. Ela tem razão. Olha só, gente, dá uma olhada nessa apreensão feita pela polícia. Veja aí, um fuzil, 2 pistolas e várias munições. As armas estavam no imóvel lá no município de Iguatu. Quando os policiais chegaram ao local, avistaram um homem de 27 anos, mais ou menos, tentando se desfazer aí de 2 carregadores de pistola. Ele foi preso e vai responder agora por porte ilegal de arma de fogo e por adulterar sinal verificador de veículo. Que situação, Rapaz, hein? pense no tamanho dessa arma. Deus o livre, cruzar com alguém com uma arma dessa no meio da rua. Dá medo, Julião? Tu é doido, meu amigo. Tá? Tem condições não, viu? Mas olha, hora do intervalo agora. Jornal Jangadeiro volta bem rapidinho, né não, Fagata? 2 minutinhos. Bem rapidinho, sai daí não.